Eu creio que você, assim como eu, deseja viver coisas novas. E o título dessa mensagem, para você que está anotando, é Ano Novo, Vida Nova. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui realmente desejam viver isso, coisas novas? Amém? Você crê naquilo que a nossa liderança determinou como ano para nós? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Amém? Glória a Deus. Então, querido, eu quero dizer algo para você. Se você quer viver coisas novas, você precisa começar a fazer algumas coisas diferentes. Amém? Eu escrevi ali uma frase do pastor Paulo César Baruch. Ele é um excelente cantor aí. E ele diz bem assim, coloca lá para mim, mano. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Porque muitas vezes, querido, nós estipulamos meta, estabelecemos lugares que queremos alcançar, alguns que não é o caso de vocês, porque vocês passam a virada aqui, alguns aí colocam 7 uvas numa taça de champanhe, tomam aquela champanhe, vão no mar e pula 7 ondas, para que tudo aconteça diferente. Se essas coisas tivessem poder, ainda que essas coisas tivessem poder, se a atitude da gente não mudar, se a gente não fizer coisas diferentes, não vai acontecer nada. Porque se nós queremos viver coisas novas, nós precisamos começar a fazer algumas coisas diferentes. E nessa noite eu quero compartilhar com você aqui algumas dicas, né? Alguns pontos aqui que eu e você podemos praticar na nossa vida para que nós possamos viver as coisas que Cristo já conquistou para nós na cruz. A Bíblia fala que Ele conquistou todas as coisas lá no Calvário, para mim e para você. Mas o problema é que eu e você, nós não conseguimos desfrutar dessas coisas, porque talvez nós não acessamos esses lugares, porque a gente está lá rodando em círculo. A gente não entendeu que já é nosso, vamos tomar posse e vamos pegar. Então eu quero te encorajar a anotar, se você for um líder de célula, mas se você não trouxe caneta, papel, não quer anotar, não tem problema, mas presta muita atenção, porque Deus quer falar com você. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês aqui alguns, eu sei que tem muito mais, né? Eu sei que você aí sabe de vários, mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo. Amém? E antes de nós darmos inícios, eu quero que você estenda sua mão sobre a minha vida. Quero que você comece a orar por mim, porque assim como você, eu também preciso da misericórdia do Senhor. Eu dependo dela para viver. Ore para Jesus falar com você, apesar da minha vida, apesar de mim, mas que Ele possa falar com você. Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, Senhor, e te pedimos uma coisa, fala conosco, Jesus. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos desfrutar do seu melhor, Jesus. Nos ensina aquilo que nós precisamos aprender. Que nessa noite, Senhor, a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, Paizinho querido. Para nos ajudar, Senhor Jesus, a reconhecer algumas coisas, para que nós possamos avançar, Jesus. Pai querido, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, Jesus, ministrando a sua palavra, Senhor. Usa a minha vida, Senhor Jesus. O Senhor pode me usar, Pai, eu me coloco à sua disposição. Fala com os meus irmãos aqui, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Queridos, a primeira dica aí para você, se você quer viver coisas novas, ele vai colocar ali no telão. Quando Jesus te convidar, aceite na hora o convite. Esse é o primeiro tópico. Querido, se você quer viver o novo de Deus, sem Jesus não dá. Se você quer viver coisas novas na sua vida e deliciosas, sem Jesus, eu afirmo para você que é impossível. Sem Jesus você não vai poder desfrutar
do melhor de Deus. Então, quando você ouvir o convite do Senhor, diga sim, na hora. Na hora. Porque sem Ele não é legal, não é possível. Você quer ver só alguém que já ouviu falar do jovem rico? Levanta a mãozinha aí. Glória a Deus. O jovem rico, ele chegou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, guarde os mandamentos, não mate, não roube, né, não diga mentiras aí, não fique falando da vida dos outros, e você vai herdar a vida eterna. Aí Jesus falou assim para ele, mas se você quer ser perfeito, venda o que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. A Bíblia fala que esse jovem, ele saiu triste, porque ele era muito rico. Esse jovem, ele disse sim ou não para Jesus? Ele disse não. Toda vez que eu e você dizemos não para o Senhor, é um fato, querido. A tristeza vai começar a dominar o nosso coração. A minha Bíblia fala que ele saiu triste, porque o seu coração estava em suas coisas. Então, ainda que para você dizer sim para Jesus, você precise abrir mão de algumas coisas, diga sim para Ele. Diga sim para Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Amém? Evangelho de Mateus 4,19, diz bem assim a palavra do Senhor: e disse Jesus, siga-me e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Querido, aqui a Bíblia está falando de Pedro e André. Para você que não sabe, eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Jesus entrou no barco e falou, joga desse lado aqui que pode ser que venham uns 3 lambari aí. E o barco se encheu de peixe a ponto do barco quase afundar. Então, para os irmãos que são pescadores, eles sabem que quando a pesca é boa, a gente fica feliz, não fica, Kiko? Né? O bolso vai ficar um pouquinho mais legal, os filhos vão ganhar uns presentes diferenciados, né? Quando a pesca é boa. Mas olha só o curioso, é que quando eles chegaram na praia, Jesus falou, ó, venha, me siga, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A Bíblia fala que imediatamente, na hora, no mesmo instante, eles abandonaram o barco, eles deixaram o barco para trás, eles deixaram os peixes para trás e seguiram Jesus. Quando Jesus nos convida, é hoje. Nós precisamos dizer sim na hora. Continuando, indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Quando Jesus te chama, é na hora. Não pense 2 vezes, querido. Hoje o Senhor, Ele vai fazer convites para você aqui. Não pense 2 vezes em dizer sim para Ele, porque Ele é a alegria em pessoa. Jesus, Ele é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu me sinto privilegiado em ter conhecido Jesus, porque a minha vida mudou. Lucas 19 fala também sobre Zaqueu, aquele homenzinho pequenininho, Zaqueu, o homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Aí, pastor João, Jesus olhou para ele e falou, desce, que hoje me convém ir na sua casa. Agora você imagina só se Zaqueu fala assim, não, mestre, hoje não vai rolar, porque está meio bagunçadinho o barraco lá, então
deixa para a próxima. Salvação teria entrado na casa de Zaqueu? Não. Um outro camarada publicano também era Mateus. Chamado de Mateus você encontra lá no Evangelho de Lucas também, capítulo 5, versículo 57. Jesus está passando, olha para a coletoria de impostos, vê Mateus e fala: siga-me. Na hora, Mateus deixa tudo e segue Jesus. Agora eu quero que você entenda uma coisa: toda vez que você diz um sim para Jesus, não está mudando somente a sua vida, não está contribuindo somente para você, mas todas as pessoas que te cercam, todas as pessoas do seu ciclo de convívio são afetadas pelo sim que você deu para o Senhor. Você quer ver só? Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Um dia, a Gabriela, que está batendo foto aqui, disse sim para Jesus. Levanta a mão aí, Gabriela. Amém. Aí logo em seguida, o seu irmão disse sim para Jesus também. Levanta a mão aí. E logo em seguida, seus pais também disseram sim para Jesus, não foi? Levanta a mãozinha aí. Por quê? Porque com o nosso sim para Jesus nunca para em nós. Pessoas são tocadas através da nossa vida quando nós dizemos sim. Agora você imagina comigo se Zaqueu tivesse dito não, hoje não vai dar. A Bíblia fala que Zaqueu, ele conversando com Jesus, ele falou: olha, eu vou vender a metade dos meus bens e vou repartir com os pobres. E mais, Jesus, todas as pessoas que eu roubei, que eu cobrei um pouquinho a mais o imposto ali, eu vou restituir 4 vezes mais o valor, com juros e correção. Agora imagina se ele diz não para Jesus. Eu imagino que existiam pessoas que talvez viviam em extrema miséria, porque aqueles publicanos cobravam mais do que deveriam. Eu imagino que quando Zaqueu tem essa atitude, a Bíblia não fala se ele cumpriu com a sua palavra, mas ele falou que ia fazer, eu prefiro acreditar que ele fez. Agora imagina comigo, quantas famílias não foram restauradas, não foram ali, talvez alcançadas através da oferta, ou através do dinheiro que aquele homem que um dia foi um ladrão, decidiu restituir. Porque quando nós dizemos sim para Jesus, não é somente a nossa vida que é afetada, é de todos que nos cercam. Você quer ver só um outro exemplo bacana, muito legal? Você sabe que os publicanos, eles eram os homens mais odiados pelos hebreus. Você sabia disso? Se você não sabia, você está sabendo. O que acontece? Os romanos, eles contratavam pessoas que eram judeus para fazer esse trabalho de coletar o imposto. Só que eles eram muito odiados, porque eles realmente, alguns cobravam um pouco a mais ali do que deveria. Agora, a Bíblia fala que Zaqueu, ele fez um banquete para Jesus. Se ele não tinha amigos que eram carpinteiros, talvez, se ele não tinha amizade com um ciclo de convívio com outras pessoas, com quem que ele convivia? Com publicanos. O seu maior ciclo de amizade era publicano. E quem você acha que ele convidou para esse jantar? Publicanos. Porque o sim dele não afetou somente a vida dele, mas afetou aqueles que o cercavam. Mesma coisa Mateus. Quando Mateus ele aceita o chamado do Senhor, ele faz um banquete em sua casa e convida o quê? Outros publicanos. Automaticamente esses homens ouvem a palavra de Jesus, e eu creio que muitos são tocados e transformados. Toda vez que você dizer sim para Jesus, você está contribuindo para que outras vidas sejam transformadas. Quando eu conheci Jesus, foi demais, porque eu orava muito pela minha família. Eu declarava coisas boas sobre eles. E Jesus foi tão generoso comigo que o meu sim para Ele contribuiu com que muitas pessoas do mesmo ciclo de convívio onde eu vivia, da mesma miséria que eu vim, eles conhecessem Jesus. Porque o nosso sim para Ele contribui para
para as pessoas que nos cercam. Agora, se esses homens tivessem dito não para Jesus, quem eles seriam? Quem sabe Pedro iria lá com seu irmão vender aquela montoeira de peixe, mas no outro dia já ia ter que voltar a pescar de novo, encontrar as dificuldades do mar. Se nós queremos viver coisas novas, nós precisamos fazer coisas que nunca fizemos antes. Mas uma das dicas que eu quero dar para você é: diga sim para Jesus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o vosso coração. Ele te ama demais. Ele está te convidando. O segundo, querido, depois de você dizer sim para o Senhor, mude a sua mentalidade. Mude a sua forma de pensar. Renove a sua mente. Olha só, a palavra de Deus fala em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Você quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dEle? Sem renovação de mente é impossível. Não é o que estou falando, é a Bíblia. Você pode conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você pode viver essas coisas, sim, mas tem uma condição: renove a sua mente. Não fique moldado ao padrão que esse mundo estabeleceu. Porque, queridos, hoje está difícil. Hoje está uma coisa muito difícil. As influências. As pessoas têm literalmente empurrado goela abaixo coisas para nós vivermos. Nós estamos sendo bombardeados de informação, de coisas, e quando você consegue comprar uma roupa que era da moda, já não é mais moda, agora é outra coisa que é moda. Aí você vai lá, trabalha um monte para tentar suprir isso. Aí quando você consegue comprar calça bomber, já não é mais da moda calça bomber. Aí você ficou para trás, porque o mundo está lançando muitas coisas para nós, está empurrando goela abaixo. Nós não devemos nos conformar com o padrão desse mundo. Você quer ver só a influência maior, querido, que está sobre a nossa vida hoje? É a influência digital. Você sabia disso? Você sabia que hoje uma criança de 10 anos, ela tem mais informação do que o imperador Nero tinha na sua idade, no tempo que ele reinava lá? Somos bombardeados de informação, querido. Eles estão tentando vender algo para nós que nós não queremos, e ficam empurrando. Toda vez que você um dia pesquisar o preço de um tênis lá no seu smartphone, todo dia vai aparecer um anúncio para você de um tênis, porque eles querem empurrar para você um tênis. Sem renovação de mente não tem o novo de Deus. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós não podemos nos conformar com aquilo que nós estamos vendo lá fora. Nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente. Por que o apóstolo Paulo escreveu isso? Lá em 1 Coríntios 2,16 ele já vai falar bem assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É com essa mente que nós vamos conseguir acessar os lugares novos que Deus estabeleceu para nós. Eu imagino que Deus está assim. Eu imagino, tá? Eu não li isso na Bíblia não, mas eu imagino que Deus está assim, com as mãos cheias de coisas para nos entregar. Talvez algumas coisas assim que são desafiadoras, mas Ele está ali para nos entregar. Só que nós não pegamos. Nós ficamos andando em círculos. Eu imagino que Deus está aqui, as coisas boas estão aqui, e nós fazemos assim, ó. Porque nós não começamos a fazer coisas diferentes. Nós não mudamos aqui. Você precisa mudar a sua mentalidade a respeito de você, querido.
Sabe, eu sei que talvez aqui não, mas existem muitas pessoas que não conseguem pensar coisas boas de si mesmas. É o tal do complexo de inferioridade. Você já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar disso aí? Complexo de inferioridade. Pessoas que se acham muito pequenas. Elas não conseguem pensar coisas boas de si mesmas. Elas não conseguem se sentir capazes de fazer alguma coisa. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. A ninguém julguem segundo a carne. Esse a ninguém julguem inclui nós mesmos. Nós mesmos. Ou seja, você precisa olhar para você como Cristo olha para você. Comece a declarar: eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu lembro quando a gente estava lá no outro prédio, eu limpava a igreja. Eu e a minha esposa era responsável pela limpeza da igreja. E eu lembro que às vezes eu ia limpar sozinho. E eu chegava lá, eu olhava aquela igreja, eu subia no altar e meu coração se enchia. Eu começava a me imaginar ministrando a palavra. E ao mesmo tempo eu começava a pensar: mas eu não sou capaz, né? Quem sou eu? Eu sou só o faxineiro. E começava a vir pensamentos ruins. Eu não sei nem ler direito, como é que eu vou ministrar a palavra? Mas um dia Jesus ele falou comigo: aquilo que eu quero fazer em você, eu vou fazer. Você só precisa estar disponível. Então eu entendi que não é por causa de mim, é por causa dele. Eu só preciso fazer a minha parte. Então eu comecei a pensar coisas boas sobre mim também. A minha liderança começou a injetar muita fé em mim, começou a injetar muitos sonhos no meu coração. E eu comecei a acreditar nisso. Eu parei de pensar que eu não sou capaz. Eu sei que eu não sou, mas é Ele em mim. É Jesus em nós. Cristo em você é a esperança da glória. Basta apenas você dizer sim para Ele, estar disponível. Esteja disponível para o Senhor. Mude a sua mentalidade a respeito da sua casa. Mude a sua mentalidade. Eu sei que às vezes as coisas são difíceis, mas comece a declarar a bênção. Eu sei que às vezes dá vontade de jogar umas panelas para cima, não dá? Às vezes dá vontade, mas em vez de a gente reclamar, murmurar, apontar o dedo, vamos começar a declarar palavras de bênção, começar a pensar coisas boas. Sabe, talvez uma mãe sonhe em ver seu filho caminhando com Jesus no Evangelho, mas talvez seu filho ou sua filha estão lá no mundão, estão lá bebendo daquilo que o mundo oferece. Sabe, mude a sua mentalidade, comece a visualizar eles com você. Sabe, amanhã, sabe o que você faz? Vai lá e compra uma roupa, uma camiseta, uma camisa bonita, e fala assim: essa aqui meu filho vai usar, ou minha filha vai usar, quando eles forem ser recebidos como membro na minha igreja. Sabe, use a sua fé. Eu aprendi com o pastor Adalberto, um grande homem de Deus, porém pequeno de estatura. Ele falou uma frase um dia que mudou a minha vida. Ele falou bem assim: você só vai chegar num lugar se a sua mente chegar primeiro. Se na sua mente você não consegue vivenciar aquilo, dificilmente as suas mãos vão tocar. A minha mãe, ela era usuária de drogas, e eu orava muito por ela. Aí quando ele falou isso, eu comecei a ver ela comigo. Eu comecei a ver, eu mentalizava aqui a minha mãe sentada na igreja comigo. Eu mentalizava ela na minha casa, longe daquela vida miserável. Queridos, para a glória de Jesus, ela congrega conosco, estava aqui de manhã no culto, foi liberta do vício totalmente, é uma mulher de Deus. Agora nós precisamos mudar a nossa mentalidade a respeito da nossa casa. Se você só vê trevas na sua casa, embora os seus olhos vejam, não libere palavras. Que o
dom da vida está na boca. Tudo aquilo que nós liberamos de palavras, nós atraímos para nós. As palavras, elas têm poder para dar vida e morte. Mude a sua mentalidade a respeito da sua casa. Como está seu casamento? Profetiza. Começa a pensar coisas boas. Chega no discipulado, descarrega mesmo. Mas quando alguém perguntar para você como é que está o casamento aí, é uma bênção, top, tá bom. Por mais que não esteja, mas declare, você não está mentindo, você está agindo por fé, porque você não deve satisfação a todos. Talvez você tenha um discipulador, abre o seu coração para ele. Não tenho discipulador, meu casamento está difícil, eu não tenho discipulador, o que eu faço? Vem conversar conosco, o pastor João está aqui, um cara muito top, ele aconselha muitos casais, querido, que nem são da cidade também, né, pastor, às vezes. É Jesus ligando para mim, glória a Deus. Pastor João, temos outros casais aqui que vão aconselhar você. Agora, mude a sua mentalidade, comece a visualizar você e seu esposo, você e sua esposa fazendo a obra do Senhor juntos. Comece a visualizar vocês talvez liderando uma célula junto. Mude a sua mentalidade a respeito da sua casa, da sua família. Minha família é uma bênção. Comece a declarar isso todos os dias. A minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Mude a sua mentalidade também sobre a sua igreja local. Queridos, nós fomos ensinados, quando eu digo nós, eu digo no contexto geral. Por muito tempo nós aprendemos que a igreja era um lugar onde a gente iria vir para receber uma bênção. E de fato é. Mas agora você precisa mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque nós não podemos vir aqui só com o pensamento de receber. Nós precisamos começar a vir para esse lugar e pensar no que eu posso ajudar para que a minha igreja local ela cresça na cidade. Como eu posso contribuir para que a minha igreja local ela avance e ganhe muitas almas para Jesus? Como eu posso contribuir para que através da minha igreja local famílias sejam restauradas? Essa é a mentalidade que nós precisamos começar a vir para esse lugar. Muitas vezes, querido, nós viemos aqui e conseguimos enxergar vários defeitos. Se perguntar talvez uma qualidade para nós vamos ter que pensar muito para poder responder qual é a qualidade do culto. Porque nós estamos com um pensamento de pobre, um pensamento pobre que só quer receber, receber, receber. Quando na verdade nós precisamos vir com um pensamento, como eu vou contribuir para que o culto seja uma bênção? Como eu posso contribuir aí, pastor João? Para que as coisas fluam na igreja? Que é só comprar uma costela que vai melhorar essa questão de iluminação? Então eu vou comprar duas. Sabe, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, queridos. Existem muitas pessoas que não conseguiram compreender o sentido de igreja, o significado disso. Algumas pessoas falam assim, eu sou a igreja. Talvez. O que a minha Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Sozinho você é templo, quando nós nos juntamos, nos tornamos igreja. Você quer ver só? Se eu cortar minha mão aqui agora, pá, cortei ela, deixei ela do lado lá. Você vai olhar lá e você vai ver o quê? Uma mão. Agora, se eu deitar lá por completo, você vai ver o quê? Um corpo. Porque a igreja é o corpo de Cristo e o corpo tem muitos membros. Existe uma mentira de Satanás aí que está tomando conta de muitos lugares, querido, de que nós não precisamos congregar. Basta somente eu colocar Paz Church Navegantes no YouTube lá e assistir o culto. Já vou receber as bênçãos.
Sei não, hein? Cristo estabeleceu para nós isso, o congregar, comunhão, contato, koinonia. Isso é igreja, é a junção de vários membros de um só corpo. Agora essa conversa de que, como diz o Fernandinho, essa conversa de Deus sim, mas igreja não, é coisa de mente fraca, isso é ideia do cão. Quem gosta disso é só Satanás e seus 7 demônios. Ele dá like quando a gente pensa dessa forma. A igreja é um hospital, sim, mas no hospital você não vai ver só doentes. Se você for ali no hospital de Navegantes agora, você vai ver muitos doentes? Vai. Mas você vai ver o que lá também? Você vai encontrar enfermeiro lá? Vai encontrar enfermeiro, glória a Deus, né? Você vai encontrar médico? Às vezes eles estão meio escondidos, mas tem médico no hospital, tá? Você vai encontrar lá, talvez uma senhora ou um senhor fazendo a limpeza lá, um homem ou uma mulher fazendo a limpeza do hospital para manter limpo? Vai ou não vai? Assim como o hospital precisa de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que trabalham no administrativo, pessoas para limpar, da mesma forma a igreja precisa. Como nós vamos receber doentes se nós não tivermos essa estrutura para dar um suporte para eles? Então vamos mudar a nossa mentalidade sobre a igreja. Todas as vezes que nós viemos aqui, nós recebemos um alimento. O nosso pastor, ele libera bênçãos sobre a nossa vida. Talvez você nem entenda o que está acontecendo aqui, mas você está sendo abençoado agora, nesse momento. Deus está liberando sobre a sua vida bênçãos, porque você se dispôs a vir à casa dele. Existem coisas que nós precisamos fazer na nossa casa, sim. Você tem que orar na sua casa, você tem que conduzir bem a sua família. Agora, você precisa da igreja também. Você precisa se juntar com o corpo de Cristo. A Bíblia fala que, Salmo 133, quão bom e suave é viver em comunhão com os meus irmãos. É como um óleo precioso, que escorre pela cabeça e passa ali, lambuzando a barba, vai escorrendo pelo corpo todo. De quem? De Arão. Até chegar lá na pontinha, lá no... Quem é Arão para nós aqui? Arão é o sacerdote, é o pastor João. Todas as vezes que você vem sobre esse lugar, que você honra essa liderança, o que acontece? Aquilo que Deus derrama sobre ele, sem você pedir, cai sobre você também. Porque é um princípio. Existem bênçãos, querido, que vão ser liberadas na sua vida somente através da sua liderança. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o terceiro. Para nós vivermos coisas novas, você já disse sim para Jesus, você já mudou a sua mentalidade, agora você precisa deixar o velho homem para trás e abandonar as velhas práticas. Olha só o que a palavra do Senhor diz em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo,
pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Livre-se do velho homem. Se você roubava, não roube mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais. Isso é o evangelho. E uma coisa que você vai ver muito na igreja, a igreja sempre vai denunciar o pecado, querido. Ela nunca vai rejeitar o pecador, mas ela sempre vai denunciar o pecado. Sabe por quê? Porque Cristo ama você. E Ele sempre vai usar a igreja para denunciar aquilo que está atrasando a sua vida. Então nós precisamos deixar o velho homem, os velhos hábitos para trás. Existem hábitos na nossa vida que só nos levam para o buraco, querido. E se nós queremos ser mais que vencedores, como Cristo já nos fez, nós precisamos abandonar as práticas que desagradam o coração de Deus. Então elimine tudo aquilo que te afasta do Senhor. Toda vez que você ouvir, talvez denunciando aqui no altar algum pecado, falando de alguma prática que vai entristecer o coração de Deus, não fique triste, não fique chateado com o nosso pastor ou com quem estiver ministrando a palavra aqui. Sabe por quê? Porque é Deus te ajudando a crescer. Agora, se toda vez que um pecado ou uma prática que desagrada o coração de Deus for denunciado aqui, e nós ficarmos bravos, chateados, e sairmos da igreja, sabe o que nós estamos falando? Que nós preferimos estar ali juntinho com aquela prática, com aquele pecado, do que estar com o Senhor Jesus. O Pai, Ele corrige aquele que Ele ama. Quantos pais e mães nós temos aqui? Imagine que você está vendo seu filho comendo uma baratinha na mão para colocar na boca. Você vai ficar olhando, ó, que bonitinho. Está comendo barata lá, meu Deus, coisa mais linda. Vem cá, amor, vem. Está comendo barata. Você vai fazer isso? Por quê? Por que você não vai ficar olhando? Porque é errado. Pode fazer mal para ele, pode ser que ele fique doente. Eu sei que tem umas crianças que já comeram alguns bichinhos assim, né? Sem a gente ver, porque se a gente ver, a gente não deixa. Da mesma forma é Deus, querido. Se Ele vê eu e você brincando com algo que pode nos machucar, é na hora. Imagina que seu filho tem 2 anos e ele pegou uma faca, aquela do churrasco, seu Kiko, aquela que nós usamos para cortar a picanha, sabe? Que tem que ser bem afiada. E ele pegou na mão para brincar. Você vai ficar olhando? Ah, que bonitinho, ele vai fazer churrasco com o papai. É claro que você não vai ficar olhando, porque ele pode se machucar. Da mesma forma, Deus, todas as vezes que Ele vê eu e você brincando com coisas que vão nos afastar da presença dEle, Ele vai nos alertar. Ele vai nos corrigir. E a maioria das vezes Ele vai usar quem? A nossa liderança. E acredite, quando o pecado é denunciado no altar do Senhor aqui, não é por causa de fofoca, não, é porque o Espírito Santo ama você. Deus ama você e Deus, Ele fala com a nossa liderança. Ele fala com quem for ministrar a palavra aqui. Olha só, toda vez que você
não deixar de lado as velhas práticas, querido, você está dizendo não para Jesus. Eu quero compartilhar com você uma história. A palavra de Deus fala em João capítulo 8, acerca daquela mulher que foi pega em adultério. Você já ouviu essa história? Né? Existe até um ditado popular aí: quem não tem pecado, quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Então, a palavra de Deus fala que eles levaram essa mulher até Jesus com o propósito de fazer mal para ele, com o propósito de prendê-lo, com o propósito de pegar ele em algum engano para dar fim na vida dele. Chegaram para ele e falaram assim: mestre, olha só, essa mulher ela foi pega em adultério. Moisés mandou que nós jogássemos pedra nela até que ela morresse. Você, o que você fala? Jesus, ele olhou para eles e falou assim: ó, aquele que não tiver pecado pode começar o assassinato e pode começar a jogar pedra. Seja o primeiro e começa aí. E Jesus, ele se abaixou novamente e continuou escrevendo no chão. Olha só o que a Bíblia fala em João 8:9. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Eu quero que você perceba isso. Eles foram convencidos por suas consciências. E ficou só Jesus e a mulher. O que Jesus falou para a mulher? Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Aquela mulher foi salva, aquela mulher alcançou o perdão de Deus, certo? Amém ou não amém? Agora, eu acredito que o desejo do coração de Deus, o desejo de Jesus, o que queimava no coração de Jesus não era perdoar somente aquela mulher, mas todos aqueles que estavam à sua volta. A palavra de Deus fala em João capítulo 16, ali do verso 4 em diante, vai falar a missão do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado. Essa é a missão dele. Agora, toda vez que o Espírito Santo, ele traz à nossa memória um pecado que nós praticamos, não é com o propósito de nos envergonhar, de nos deixar envergonhado, não é para nos deixar mal, não, ele traz com o propósito de trazer, de levar nós ao arrependimento, porque ele nos ama, porque ele quer que eu e você vivamos coisas novas em Deus. Agora, Jesus estava naquele lugar, eu creio que Jesus estava ali, então a presença de Deus estava ali, eu creio que o próprio Espírito Santo estava ali, representado pela pessoa de Jesus. Então, quando aqueles religiosos ouviram aquilo, a consciência deles pesou, convencidos pelas suas próprias consciências. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Você já teve uma experiência de ser direcionado pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa, sim ou não? Talvez falar de Jesus para alguém, talvez mudar um caminho que você estava fazendo numa viagem. O Espírito Santo mandou eu vir por aqui, eu vou por aqui. Não sei porquê, mas ele mandou. Você já teve essa experiência? Agora, como você ouviu a voz dele? Você ouviu a voz dele como eu estou falando com você aqui agora? Ou você ouviu só aqui como se fosse um pensamento na sua consciência? Não é como se fosse um pensamento? O Espírito Santo estava convencendo aqueles homens do seu pecado, para que eles pudessem se arrepender e vivessem em novidade de vida. Só que o orgulho falou mais alto. Toda vez que eu e você deixarmos o orgulho falar mais alto, nós vamos perder a oportunidade de receber o perdão de Deus. Imagina que lindo que ia ser se aqueles homens jogassem as pedras no chão e chegassem diante de Jesus: olha, realmente, eu também pequei, eu conto muita mentira. Aí o outro chegasse, ajoelhasse diante dele: olha, eu também pequei, eu roubei um pouco ali. Não, eu também pequei, eu enganei os pobres para ficar um pouco mais rico. Imagina se todos começassem a se ajoelhar, o avivamento que não ia ser naquele lugar.
Existe uma coisa que nos impede de caminhar em transparência. Isso se chama orgulho. Reputação. Nós precisamos meter o pé na nossa reputação. Não importa. O que importa é eu e você estarmos bem com Deus. Ainda que nós tenhamos que confessar 58 vezes o mesmo pecado para o nosso discipulador e para Deus, vamos fazer. Porque fazendo isso nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos viver em novidade de vida, sempre. Satanás não vai ter carta nenhuma na manga para mexer com a sua família. Você já ouviu a história do Joãozinho que matou o ganso? Quem já ouviu? Ninguém ouviu, ninguém levantou a mão, vou contar, pastor. Diz aí, é só uma história, tá, queridos? Isso não aconteceu, é uma história que nos ajuda a ilustrar, uma ilustração. Diz que tinha lá 2 irmãos e a mãe deles tinha um ganso que ela amava muito. Ela amava demais aquele ganso, o ganso era bonito, grande. Ela tinha um carinho muito grande por aquele ganso. E Joãozinho, ele tinha um estilingue. Ele começou a brincar de acertar em algumas latinhas, só que ele acertou bem na cabeça do ganso. E adivinha o que aconteceu? O ganso morreu. Matou o ganso, coitado. E ele foi e escondeu o ganso. Só que a irmã dele viu o que aconteceu. Aí a mãe dele passava as tarefas para eles. Aí falava: olha só, Maria, eu quero que você vá lá e lave a louça para mim do almoço. Ela chegou para o Joãozinho e falou assim: Joãozinho, a mãe mandou lavar a louça. Não, mas ela mandou você. Sim, ela mandou eu, mas eu estou mandando você. Se você não for lá, eu vou falar do ganso para ela. Na hora ele ia lavar a louça. Foi fazendo isso, até que chegou um tempo que a mãe dele falou assim: Maria, eu quero que você vá lá e limpe o quintal para mim. Ela só falava assim: João, você ouviu a mãe, né? Quintal. Não, mas ela mandou para você. Olha o ganso. Ele ia. Até que um dia a mãe chegou: olha, dá uma limpada na casa para a mãe aqui, Maria. Ela só olhou: João, já ouviu? Ele falou assim: eu não vou. Ó, o ganso, não importa, eu já contei para a mãe o que eu fiz, você não pode mais usar essa arma contra mim. Quando você abre o seu coração para o seu discipulador e confessa o seu pecado, confessa a sua tentação, Satanás ele fica sem essa carta na manga para te acusar, para te fazer passar vergonha, para mexer com a sua família, porque você abriu o coração. Tudo que está na luz está na cruz, tudo que está encoberto está na manga de Satanás para que ele possa usar quando ele quiser contra você. Vamos viver em novidade de vida, querido. Quarto e último, busque ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão. Olha só, a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É claro que aqui a palavra de Deus está falando acerca de pinga mesmo, de vinho, daqueles homens que bebiam a ponto de ficar doidão. Mas eu quero falar para você que não é somente a bebida que deixa um homem embriagado. Existem outras coisas que nos embriagam. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos impede de se achegar a Deus, pode ser esse vinho que Paulo está falando aqui, que leva à libertinagem. Do que você tem enchido a sua vida, do que você tem se alimentado, do que você tem bebido. O apóstolo Paulo ele dá um conselho muito claro para nós. Nós precisamos nos encher do Espírito. Porque nós vamos caminhar em novidade de vida quando formos cheios do Espírito Santo.
Você sabia que o Espírito Santo ele tem as melhores ideias? Para você que é empresário, você sabia que o Espírito Santo é a melhor pessoa para te ajudar a fazer a sua empresa, porque ele tem as melhores ideias. Você que almeja aí talvez uma promoção no seu trabalho, um reconhecimento lá do seu patrão na sua empresa, você sabia que o Espírito Santo é a melhor pessoa para te ajudar a acessar esses lugares? Ele tem as melhores ideias. Agora a gente sempre tem uma dúvida: como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Filha, vai lá com a Vanessa lá atrás, por favor, senta lá com ela. Como ser cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo ele vai falar ali na sequência do texto para nós. Efésios 5:19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Aqui está a receita de como nós podemos atrair o Espírito Santo para nossas vidas. Diga comigo, adoração. Adoração é uma forma de você atrair o Espírito Santo para a sua vida. Sabe aquele momento que o louvor estava aqui? Escuta o teu coração. E você estava ali, talvez. Nossa, aquele ar lá nem abriu outra paleta, olha só. O ventilador está cheio de poeira, olha. E louvor ali. Cada batida está chamando meu nome. E o teu irmão do lado está ali já cheio de lágrimas no olho e talvez você está assim, ó. Nossa, como é pequenininha essas caixinhas, como faz tanto barulho, né? Você está perdendo a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Que a adoração é uma das formas de nós nos enchermos, de nós recebermos Ele na nossa vida. Então eu vou te dar uma dica. Hashtag fica a dica. Toda vez que você vê o louvor aqui se esforçando, querido, tocando e ministrando, né, o Robinho ali, cantando para o Senhor Jesus, feche seus olhos. Comece a falar com Ele, porque Ele está nesse lugar. Eu tenho certeza que se você fizer isso, todos os seus cultos vão ser um mais glorioso do que o outro. Você vai viver verdadeiramente de glória em glória, em glória, em glória, e em glória, e em glória, e em glória, e em glória, porque você está aqui por Ele. Agora, queridos, eu me lembro quando eu fazia parte do louvor, tinha vontade de tacar o meu violão na cabeça das pessoas. Você sabe por quê? Porque a gente estava aqui para adorar Jesus. Eu acredito que a igreja saiu da sua casa para vir aqui adorar Jesus. E a gente ali, e dando o nosso melhor, e quebrando o nosso coração diante de Deus. E a gente olhava, os irmãos, não eram os convidados, não, eram os irmãos crentes. A gente olhava, ele estava assim, olhando na bulica do teu olho. Meu Deus, querido, meu Deus, não perca a oportunidade. Sabe, existem músicas que marcaram a minha vida, que quando eu escuto, meus olhos já se enchem de lágrimas e eu já começo a ver o Espírito Santo ali comigo. Músicas lá de antigamente, do começo da minha caminhada. Comece a colocar essas músicas para você. Eu sei que tem músicas para você também. Comece na sua casa a colocar esses louvores para você tirar um tempo com Deus. Comece a adorar o Senhor como você nunca fez antes, querido. Você vai atrair o Espírito Santo para a sua vida.
você vai viver todos os dias cheio da presença dEle. Aí você sabe quando é aquela vontade de você chutar o balde e gritar até com o patrão? Você não vai, porque você está cheio dEle. Você vai começar a manifestar os frutos dEle. Uma outra forma de ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de gratidão. Tenha um coração grato. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. O Espírito Santo, Ele se agrada disso. Gratidão. Seja grato pela sua liderança. Seja grato pela sua casa, pela sua família. Seja grato. A gratidão, ela vai fazer você acessar lugares que você não imaginava que existia. Você não imaginava que era possível. Você lembra do testemunho da Vanderlei aqui? Quem viu? O sonho era trabalhar lá na maternidade Santa Luísa, como enfermeira. E fizeram uma proposta para ela que eu não sei se eu teria aceitado, mas era o sonho dela. Ela literalmente talvez pagou para trabalhar, mas todos os dias, obrigado Jesus, porque eu estou indo trabalhar lá aonde eu queria. Glória a Deus. A gratidão nos faz acessar lugares, querido, que nós nem imaginávamos que poderíamos alcançar. Um coração grato, Deus, Ele não resiste. Todas as vezes que eu e você expressamos gratidão, querido, Deus, Ele está sempre liberando mais sobre a nossa vida. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Charles Spurgeon, ele fala uma frase que é muito forte. Ele falava, que já está com o Senhor. Ele fala assim: se você não está contente com o que você tem, ainda que o Senhor te desse 100 vezes mais, não seria o suficiente para você. Deus tem muito para liberar sobre as nossas vidas, mas nós precisamos começar a reconhecer aquilo que Ele já fez. Você lembra como era a sua vida antes de Jesus entrar nela e bagunçar um pouco ela aí? Organizar um pouco para você? Eu não sei você, querido, mas eu vivia uma miséria de vida. Gratidão é uma das chaves para você ser cheio do Espírito Santo. Lembra aí, querido, como era você antes de Jesus entrar na sua vida? Eu era magro, feio, horrível, só cabelo. Como era o seu casamento, querido, antes de Jesus fazer parte dele? Como eram os seus filhos? Você não acha que já temos motivos o suficiente para agradecer ao Senhor? Tudo aquilo que Ele libera sobre mim, eu recebo, mas eu sempre falei para Ele: Senhor, tudo que o Senhor já fez para mim já é o suficiente, eu tenho uma dívida eterna contigo, eu sou muito grato. Eu quero viver a minha vida, eu quero gastar ela investindo sempre no reino de Deus. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser servindo ao Senhor, a não ser trabalhando na obra do Senhor. Porque Ele mudou a minha vida. Se não fosse Ele, eu já estaria morto. Do meu ciclo de amizade que eu tinha lá no passado, eu estava um dia contando, isso há 4 anos atrás. São mais de 40 amigos que eu tinha, da mesma faixa etária de idade minha, que já morreram. Alguns não chegaram nos 20. Qual seria o meu destino? Morte, certamente. Mas Ele viu algo em mim, e eu sou grato por isso. Amém? Diga assim comigo: a partir de hoje, eu vou ser mais grato. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que não é uma gratidão só hoje, não, é constantemente, ou seja, é todos os dias. E uma outra forma de você ser cheio do Espírito Santo, aqui que o apóstolo Paulo falou: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo.
Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Mas você não quer se sujeitar debaixo de uma autoridade? Você não vai ser cheio do Espírito Santo. Não é eu, Nando, que está dizendo, é a palavra de Deus. Sujeitem-se uns aos outros. Talvez você até tenha um discipulador, mas você não se sujeita. Você está barrando o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. O seu discipulador, ele vai ser um canal de Deus para que o Espírito Santo te encha. A sua liderança vai ser um canal de Deus para que o Espírito Santo encha a sua vida, até transbordar. O meu discipulador é a Bíblia. Pronto. Glória a Deus. Legal. Bacana. Mas o apóstolo Paulo não está falando sujeite-se somente à palavra de Deus. Ainda que se você sujeitar somente à palavra de Deus, você precisa se sujeitar a alguém, porque a palavra de Deus está falando. Sujeitem-se uns aos outros. Eu sei que isso não é o meu caso, tá? Isso que eu vou falar aqui para você não é o meu caso. O meu discipulador, ele é top demais. Eu estou todos os dias enchendo a paciência deles, pedindo conselhos, ajuda, como eu posso crescer, como eu posso melhorar. Porque eles têm muito para me ensinar. Eu sei que às vezes vai acontecer do seu discipulador talvez ter menos tempo de fé que você. E talvez isso você vai ver como não vou me sujeitar porque eu tenho que ensinar ele, não ele me ensinar. Então era para eu ser o discipulador dele, não ele o meu discipulador. Você está barrando o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Ainda que talvez você saiba um pouco mais que o seu discipulador, mas a bênção vai vir através dele. O Espírito Santo vai vir através da vida dele para te encher. É um princípio de Deus. Não, mas eu sou mais velho, eu tenho já 40, 50 anos, o meu discipulador só tem 22, o que ele vai me ensinar? Ele não vai te ensinar, ele vai te proteger, ele vai te cobrir de oração. Ele vai ser um canal de Deus na sua vida. Vocês vão aprender juntos, vocês vão crescer juntos. Porque Deus, ele é um Deus de princípios, Deus, ele não quebra os seus princípios. Toda unção que você respeita, que você honra, você atrai para si. Toda unção que você rejeita, que você despreza, você afasta de você. Honre a vida do seu discipulador. Não estou falando para você encher de presente, não, mas reconheça aquilo que ele representa sobre a sua vida. Honre a nossa liderança, os nossos pastores. Como eu falei, não estou falando para você honrar e encher de presente, não. Eu estou falando para você reconhecer aquilo que eles representam em Deus para você. E a melhor forma de você honrar e reconhecer é praticar aquilo que é ensinado. Um discipulador é bom demais. Porque muitas das vezes eu me vi sem saber o que fazer, eu me encontrei assim, sem saber o que fazer, o que eu vou fazer, eu não sei que direção tomar, eu não sei que rumo ir, eu não sei para onde eu vou e agora o que eu faço. O meu discipulador me ajuda. Eu ligo mesmo, às vezes 11 horas da noite, meia-noite, eu não estou nem aí, eu ligo. Se ele não atender, eu sei que ele já dormiu, mas se ele estiver acordado, ele vai me atender, e ele vai falar comigo, ele vai me ajudar. A unção que você respeita e honra, você atrai para si. Tudo aquilo que está sobre a vida do nosso pastor,
nós podemos atrair para nós, honrando a vida dele. Tudo aquilo que está sobre o seu discipulador, você pode atrair para você também, honrando a vida dele. Você está entendendo, querido? Então, se você quer viver o novo de Deus, você precisa fazer algumas coisas que você nunca fez, talvez. Aceitar o convite de Jesus, mudar a sua mentalidade, deixar de lado o velho homem e abandonar as velhas práticas e ser cheio do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Para alguns um alívio, para outros, que pena. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Talvez você já pratica tudo isso que foi pregado aqui, glória a Deus, então só feche seus olhos e ore ao Senhor e agradeça a Ele. Mas talvez algumas dessas palavras que foram ditas aqui nesse altar falou com você. Você entendeu o que era para você. Fala com o Senhor, pede ajuda dEle. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Enquanto nós ministramos essa canção aqui, você vai falando com Deus, querido, vai falando com Jesus, vai abrindo seu coração para Ele. Sabe, eu quero fazer um convite para você aqui. Jesus está fazendo esse convite através da minha vida. Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Ele, que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tem alguém, eu quero que você só levante a sua mão, não precisa vir aqui para frente. Apenas levante a sua mão e balance ela assim, para que nós possamos ver e orar com você. Temos uma irmã aqui que está levantando a mão, entregando a vida a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, fazer festa. Então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Aleluia. Eu descanso em... Mais alguém, querido? Levante a sua mão assim. Mais um jovem lá. Eu descanso em ti.
Você está dizendo sim para Jesus. É para Jesus. Você vai ver coisas novas na sua vida. Você vai ver a sua volta sendo transformado através de você. Agora o meu outro convite, querido, é para você que talvez já caminhava com o Senhor, mas por algum motivo você acabou se afastando da presença de Deus. Você acabou saindo da casa do seu pai, mas deixa eu te falar algo. O seu lugar é na casa do pai, é na casa dele, é junto com ele. E ele está te convidando mais uma vez. Tem alguém aqui que deseja reconciliar-se com o Senhor Jesus? Levante a sua mão, acena assim para a gente poder ver e orar com você. Senhor do Senhor. Alguém que deseja reconciliar com o Senhor Jesus, levante a sua mão, balança assim. Glória a Deus. Vocês que levantaram a mão, querido, eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, toda a igreja, vamos ajudá-los nisso. Senhor Jesus, obrigado por me convidar. Obrigado por falar comigo. Eu digo sim, Jesus. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador para toda a minha vida. Obrigado, Jesus, por me escolher, por me chamar. Jesus, que você possa tocar não somente eu, mas toda a minha casa, todos os meus amigos. Eu creio, Jesus, que hoje começou a minha nova história. Aplauda Jesus, querido, aplauda Jesus. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia. Agora eu quero desafiar você, querido. Coloca o slogan aqui do nosso ano, por favor. Você crê nisso? Você vai viver isso? Mas se lembra que é ano novo e vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Sabe, nós vamos desfrutar de coisas que nós nunca desfrutamos antes. Nós vamos ter experiências com o Espírito Santo como nunca antes. Mas nós precisamos dar uma resposta para isso. Talvez essa palavra falou com você de alguma forma. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Deus. Se você caminhava 1 milha, caminhe 2 milhas agora, por Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos. Senhor Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a corresponder à sua expectativa. Nos ajuda a mudar a nossa mentalidade, a dizer sim para o seu convite. Nos ajuda a se livrar do pecado, a abandonar as velhas práticas, a se revestir do novo homem, Senhor.
e mais, Jesus, nos ajuda a ser cheios do Espírito Santo, cheios de ousadias, Pai. Eu declaro, Jesus, que os meus irmãos aqui e eu, nós vamos viver experiências novas, nós vamos ver os enfermos sendo curados, Senhor, apesar de nossas vidas, mas nós vamos ver, Jesus, nós vamos anunciar o Evangelho nesta cidade, nós vamos ganhar muitas almas para Ti, Jesus, e nós temos certeza que isso tudo é só o começo. Amém, querido? Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Pastor João, o senhor quer liberar a bênção? Posso encerrar? Estenda a sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas todos os dias. Que o Senhor possa resplandecer sobre a sua face o rosto dele, que todas as pessoas que olharem para você encontrem Jesus e que Ele te dê